Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre lógica de programação, né? O pessoal quer aprender a programar, às vezes eles pensam muito em qual linguagem eu vou usar. Qual linguagem eu vou usar? Qual linguagem compensa eu estudar hoje? Olha, a primeira coisa que você, antes de qualquer linguagem, antes de qualquer coisa que você vai estudar, é melhor você aprender o que? A lógica de programação, a lógica para programar. Compreendendo essa lógica, tudo, aí depois a linguagem é outros 500, linguagem você vai aprender, vai utilizar a linguagem de acordo com o projeto que você for desenvolver. E a lógica não, a lógica ela é a mesma para todas as linguagens, né? Independente da linguagem que você vai utilizar, você vai precisar de lógica para programar nessa linguagem. E a lógica é a mesma. A lógica de programar em PHP é a mesma lógica de programar em Node, é a mesma lógica de programar em C, é a mesma lógica de programar em C Sharp, né? Cada linguagem possui ali a sua característica, sua sintaxe, seus tipos de dados, a sua orientação, né? Mas a lógica por trás da linguagem é a mesma. A lógica é uma organização de sequências de instruções voltadas a resolver ali, a resolver ali um problema, né? Então, e por que da importância de estudar primeiramente lógica de programação, de entender lógica de programação? Porque, na verdade, é a lógica que nos dá ferramentas necessárias para executar processos mais básicos no desenvolvimento de alguma aplicação, né? Que ali seria, através da lógica, a gente faz a criação de algoritmos, né? Então, antes de simplesmente passar para uma linguagem e já sair programando, você tem que entender o problema que você está ali para resolver, né? Então, a lógica de programação ela vai trazer isso, ela vai fazer com que a gente compreenda o problema que a gente tem em mãos e, e o que a gente precisa de fazer para poder resolver aquele problema, né? Como eu disse aí, as sequências de instruções voltadas à resolução de um problema. Faz com que você pense no raciocínio lógico, ou seja, que você pense no raciocínio lógico para poder resolver aquele problema. Então, se eu te passar um problema, tem até no slide que eu fiz aqui, somar um número, somar dois números, na verdade, né? Somar um é complicado. Somar dois números. Então, você vai começar a pensar no raciocínio lógico, como que eu vou fazer para somar esses dois números, né? Eu tenho o número um e o número 2, como que eu vou fazer para somar esses dois números? Então esse é um raciocínio, eu vou desmembrar os passos, cada passo que eu vou ter que fazer para poder somar esses dois números. Então, aí tá. A lógica vai fazer com que a gente defina os passos. Defina os nossos passos, nesse caso que eu citei, para poder somar esses dois números. É a mesma independente da linguagem. Então, olha só, eu passei um problema. Olha, precisamos somar dois números, né? Então, agora a gente vai pensar como que a gente vai fazer isso. E aí você pode pegar um papel e a caneta e escrever mesmo, né? Vamos escrever o primeiro número, escrever o segundo número. Ó, nesse caso, eu já estou passando o quê? Definindo os passos. Quais são os passos? Ó, escrever o primeiro número, escrever o segundo número. Então, isso é independente da linguagem, como eu disse, né? Por quê? Porque depois a gente vai passar isso, no lugar da escrita do caderno, a gente vai passar isso para uma linguagem de programação. E lógica, na verdade, é programação em si, porque depois a gente só vai passar para uma linguagem que o interpretador, que o computador entenda, né? A programação ela é baseada no raciocínio lógico. Como eu disse, a partir do momento em que você entendeu o problema, definiu os passos do problema, aí sim você pode passar para a parte de programar. E aí você vai definir qual a linguagem que você vai usar para resolver que melhor resolve aquele problema que você tem ali para resolver, né? Então, a lógica faz a gente pensar de forma racional para escolher como resolver da melhor forma o problema, como eu disse. Lógica, você não precisa decorar comandos, né? Porque não tem comandos na lógica em si.
Aprendeu lógica, na verdade, você aprende a programar, né? A lógica, qual a diferença aqui da questão da lógica e da linguagem e da programação em si? A lógica, na lógica em si, a gente sabe o que a gente vai saber o que precisa ser feito, né? Na lógica em si, a gente vai saber o que precisa ser feito. É como eu disse. Aqui a gente tem, o que eu falei, ó. Eu te passo um problema. Somar dois números. Tá? Somar dois números. Vamos lá. Então, agora é a parte lógica. Como que eu vou fazer para somar dois números? Então, eu vou pegar o primeiro número. Nesse caso aqui, eu criei um algoritmo, porque na lógica de programação a gente aprende a criar algoritmo. Porque na lógica de programação a gente aprende, na verdade, a criar algoritmo, né? E o que é algoritmo? O algoritmo é esse passo a passo, é essa sequência infinita de regras. Então, isso aqui, ó, você escreve o primeiro número, é a sequência das regras. Ó. Então, se você for pegar um lápis, um papel, uma caneta e for criar um algoritmo para poder somar esses dois números, você vai fazer mais ou menos assim, porque pode desmembrar isso aqui mais ainda. Você vai escrever o primeiro número, você vai escrever o sinal, nesse caso de soma, né, o sinal de mais, você vai escrever o segundo número, você vai escrever o sinal de igual e você vai colocar lá o resultado. Você vai somar, escrever lá o resultado. Pronto. Então, isso aqui é um algoritmo, né? É como eu falei lá atrás do exemplo de chegar até o trabalho. Qual seria um algoritmo desse? Você levanta, né? Você escova os dentes, você veste a roupa de trabalho, você toma café, você depois pega lá o carro, ônibus, a pé, enfim, você vai para o trabalho, né? E pronto. Chegou no trabalho, bateu lá o seu cartão de ponto, pronto, você chegou no trabalho. Então, por isso ele é finito, porque ele tem fim, né? O problema para resolver, você tem que chegar até no final e resolver o problema. É lógico, nesse caso, em todos esses casos, você pode desmembrar ainda mais isso, né? Você pode falar que, pô, eu acordo, abro os olhos, calço um chinelo, troco de roupa, eu tomo banho, troco de roupa, e escovo os dentes, tomo café, escovo os dentes de novo, enfim, aí você vai desmembrando isso aí, criando os algoritmos. Então, cada passo, cada instrução dessa é um algoritmo. E aqui a gente criou as instruções, ó. Você escreve o primeiro número, sinal, escreve o segundo número, outro sinal, questão de igual, soma. Então, isso aqui é a questão lógica, né? Saber o que precisa ser feito. Eu preciso de pegar os dois números e somar os dois números. E os passos que eu preciso para isso é seguindo esses passos aqui. Beleza. E a programação? A programação em si é saber como será feito. Pronto, eu já defini a questão, a parte lógica, né? Que escrevi o algoritmo aí, nesse caso aí com 5 passos. E agora eu preciso de fazer um programa para isso. Então, como que eu vou fazer um programa para isso? Aí agora sim, então eu vou utilizar uma linguagem de programação para mim poder fazer isso, né? Esse exemplo aqui ainda pode ser desmembrado ainda mais, né? Mas é isso. No próximo slide, ó, aqui agora a gente está usando eu peguei esse algoritmo e coloquei ele em Portugal. O que é Portugal? Portugal é uma linguagem interpretador criado que a gente pode, em português mesmo, escrever o algoritmo e ele gera depois um programa ali, um resultado para isso, né? A gente vai usar aqui o Visual G, o Visual G, para poder escrever esse mesmo programinha aqui em Portugal, né? Uma das formas de escrever um algoritmo é através de fluxogramas. Aqui tem um outro algoritmo do candeeiro que não acende. Então, primeiro passo, o candeeiro não acende. Então, a gente verifica, a lâmpada está enroscada? Se não estiver, enrosca a lâmpada. Se tiver, já pula o passo 3, já passa para o passo 4. Lâmpada está fundida? Se estiver, troca a lâmpada e passa o próximo passo.
E aqui, agora, ela de forma em fluxograma. Então, vocês vão ver muito fluxograma por aí. E tem outras formas também, mas vocês vão ver muito fluxograma, que eu acredito eu que seja uma das mais utilizadas, né? Então, tá aqui. O candeeiro não acende. Próximo passo, a lâmpada está enroscada? Não. Se não estiver, enrosca a lâmpada. Se estiver, passa para o próximo passo. A lâmpada está fundida? Sim. Sim. Então, troca a lâmpada. Se não tiver fundida, passa o próximo passo, que aí seria comprar um novo candeeiro, né? E como eu disse, existem alguns interpretadores de algoritmos. Um exemplo aqui é o Visual, que a gente vai baixar ele aqui agora, para a gente estar utilizando. Eu vou deixar o link na descrição, mas é só digitar e vai aparecer esse aqui. Aqui o site do Visual 3.0, mas eu vou vir aqui nesse link aqui, ó, que já vai direto para baixar, nesse sourceforge.net aqui. Vou deixar esse link aqui na descrição. Aqui ele vai baixar e após baixar você vai descompactar ele, né? Descompacta ele. Descompactou, ele vai criar uma pasta aí, ó, Visual 3.0.7, no caso dessa versão aqui, e você vai vir aqui, ó, Visual G.30, nesse aplicativo aqui. Pronto, é só executar ele e ele já abre, não precisa nem de instalar. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar a gente vai pegar aquele algoritmo que a gente criou. Cadê? A gente vai pegar aquele algoritmo que a gente criou de... Ó, cadê? Passa pra cá. Esse aqui. A gente vai pegar esse algoritmo aqui e a gente vai... Cadê? Deixa eu inverter isso aqui, né? Pronto. A gente vai pegar esse algoritmo aqui e a gente vai passar ele para utilizar no visual. Como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Vamos lá. A gente vai pegar aqui a variável, né? Número 1, número 2, resultado inteiro. Vou passar isso para cá aqui. A gente vai fazer aqui. Então vamos lá. Aqui, ó. Vou dar uma explicaçãozinha primeiro aqui, né? Isso aqui é o visual, ele está em Portugal. Como eu disse, Portugal é a linguagem que o pessoal aqui desenvolveu para a gente poder desenvolver, escrever os nossos algoritmos em português mesmo. Aqui você dá um nome ao algoritmo, né? Ao seu programinha, seu algoritmo. Aqui alguns comentários, tá? Então aqui, ó, linguagem e lógica de programação, aqui é do professor Antônio Carlos Nicolotti, que foi quem criou, né? Que você descreve o programa, o que faz, a função. Aqui é a descrição do programa, no caso, você pode descrever qual é o programa para somar dois números. Aqui o autor. Isso aqui é só para encher linguiça aqui no caso, tá, gente? Mas se for desenvolver um programa mesmo, você faz aí, mas... Pronto. E a data. Pra gente aqui agora ele vai ser... Ele não precisa não, isso aqui é só comentário. Então, se você quiser comentar alguma coisa usando o Visual, é só você colocar // e escrever o que você quiser. Então, aqui no var é onde a gente vai criar as nossas variáveis, certo? Então, aqui eu vou criar a variável número 1, para receber o número 1, vírgula, número 2, resultado, e aqui eu estou colocando o tipo das variáveis. Nesse caso aqui, vai ser variável um tipo inteiro. Para quem não sabe o que é variável é um espaço que a gente reserva na memória para poder
receber, né, um certo comando, um certo número, um certo valor que a gente informar, que a gente digitar. Então, nesse caso, eu estou deixando 3 espaços reservados na memória para quê? Para a gente receber o nosso número 1, né, para digitar o número 1, 2 o número 2 e o 3 que vai ser o resultado. Inteiro, porque ele vai ser de número inteiro. Então, ele só vai receber números 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 20, enfim, por aí vai. Não vai receber 1,5, 22,5, não. Só o número inteiro mesmo. Então aqui agora, nessa seção aqui, é uma seção onde a gente escreve realmente o que vai ter o que vai ter escreve realmente o programa. Então eu quero aqui, ó, que ele leia a variável número 1. Depois, leia o número 2. Resultado. Recebe 0, isso que eu estou atribuindo um valor a essa variável. Então, para essa variável receber algum valor, eu vou fazer isso aqui. Atribuir, nesse caso, então eu vou colocar 0. Resultado, depois vai receber número 1 mais número 2. Pronto. E escreva, que é um comando que a gente utiliza para escrever na tela, o resultado. Vou apertar F9 ou vou clicar aqui, ó, botão executar. Vamos ver que ele mostra. Pronto. Ele abre aqui o meu controle DOS. Veja que está piscando ali. Eu vou informar os números. Ó. 2, Enter, mais 7. Enter. Então ele colocou lá 9. Fim da execução. Pousa, mas ele não mostrou nada. Né? Eu quero que ele fala ali para a pessoa para poder escrever o que é para ela fazer. Então vou fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui. Ó. Digite o primeiro valor. Pronto. Agora eu vou escrever escreva, lembrando que esse escreva é para ele escrever na tela mesmo. Digite o segundo valor. Pronto. Vamos ver isso aqui. Agora aqui eu posso colocar aqui, ó. Escreva, isso mesmo, opa. O resultado da soma é. Agora eu posso ir lá, clicar aqui e mostrar. Ó, digite o primeiro valor, vamos lá, 5. Dou um Enter. Digite o segundo valor, 7. Dou um Enter. Ó. O resultado da soma é 12. Então, olha só, primeiro a gente desenvolveu um raciocínio lógico da soma, né? Eu passei o problema. Qual que era o problema? Somar dois números. Então, a gente primeiro desenvolveu o raciocínio lógico, que era primeiro escrever o primeiro número, nesse caso aqui o sinal, escrever o segundo número, o sinal, e ir para o resultado, certo? Aqui então a gente criou o passo a passo. Esse passo a passo a gente chama de algoritmo, né? Que são essas regras aqui. Nesse caso aqui, eu peguei esse algoritmo e passei para um interpretador de algoritmo, no caso Visual G, que é nessa linguagem aqui, que é o que a gente fez aqui, ó. E aí, pronto, beleza. Então eu desenvolvi o algoritmo, eu sei. Aqui, ó. Aqui a gente já passou o programa para uma linguagem de programação, que é o Portugal, certo? E se fosse passar para PHP? Não, se você for passar para PHP, você simplesmente vai escrever da forma que o PHP entenda, que é o qual. No lugar de escreva, você vai colocar aqui echo. Pronto, ó. Pode colocar só assim, digite o primeiro número, valor, né? Digite o primeiro valor. E se for, e por aí vai, né? E se for, acho que 6, se não me engano,
Acho que C vai ser aqui, ó. Printf. PHP também dá para usar. Mas, ó. Ele falou. Pronto. Então é isso. Então a lógica, ó, a lógica é a mesma para todas as linguagens. E a linguagem em si, aí você utiliza a linguagem que melhor para você para poder estar utilizando no desenvolvendo aquele projeto. Então aqui, ó, eu estou utilizando aqui em Portugal. Se eu fosse desenvolver em C, em PHP, aqui eu estaria utilizando em PHP. Se eu fosse fazer em C, aqui eu estaria utilizando em C, C Sharp, acho que C. Em C++, deve ser, se não me engano, aqui, ó. Estaria utilizando aqui. Então, e aí? Aí em PHP depois eu na verdade, ele iria só passar isso da forma, com as características do PHP, com as características do C, né? Então, por isso que a lógica é tão importante quanto a linguagem. Então, desenvolveu a lógica, a linguagem é o de menos, né? A linguagem depois você define. Bom, então esse é o nosso vídeo de hoje. E nos próximos vídeos aí a gente vai estar falando um pouco mais de lógica ainda de programação e com alguns exemplos mais e algumas comparações de linguagem para linguagem. Então, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Deixem seus comentários aí, aquilo que vocês querem ver, se está sendo boa, didática ou não também, deixa aí. E curta o canal, compartilhe aí e se inscreva no canal e a gente vai fazer mais vídeos aí para vocês. Até mais.